Questão 4. Dada a função horária S igual a 10 mais 3t, válida no SI, isto é, com S em metros e t em segundos, determine se o movimento é uniforme ou variado. Item B, o espaço inicial, velocidade escalar e o sentido do movimento em relação à trajetória. Item C, o espaço em t igual a 5 segundos e o instante em que S igual a 31 metros. Bom, vamos lá. Ele deu a função horária desse movimento, 10 mais 3t. Mas qual é a função horária de qualquer movimento uniforme? A função horária de qualquer movimento uniforme é S igual a S0 mais VT, concordam? Essa é a função horária de qualquer movimento uniforme. Foi o que a gente perguntou na questão 2. Bom, essa fórmula se encaixa nessas aqui, ou seja, isso que foi dado para esse movimento da questão 4, se encaixa nisso, que vale para qualquer movimento uniforme? Sim, se encaixa. Eu só substituí o S0 por 10 e o V por 3. Então, esse movimento da questão 4 é movimento uniforme. E o item A pergunta se o movimento é uniforme ou o movimento é variado. O movimento é uniforme, certo? Por quê? Porque a função do movimento é uma função de movimento uniforme, tá certo? Professor, como é que seria uma função que não seria do movimento uniforme? Uma função que tivesse um t ao quadrado, por exemplo, não seria do movimento uniforme. Movimento uniforme, ó, na função dele não tem t elevado ao quadrado. A função dele é essa, é S igual a S0 mais VT, não tem t ao quadrado. Tá bom? Então, no item A, é só botar que o movimento é uniforme. Item B. No item B eu pergunto o espaço inicial, a velocidade escalar e o sentido do movimento em relação à trajetória. Ora, o espaço inicial, a gente acabou de responder, não foi? Quanto foi que eu substituí no S0? 10. Quanto foi que eu substituí no V? 3. Então, S0 é 10 e o V é 3. Agora, cuidado com as unidades. As unidades são unidades do SI, né? Qual é a unidade de espaço no SI mesmo? Metros. Qual é a unidade de velocidade do SI mesmo? Metros por segundo. Certo? Pronto. Mas é feito ainda uma outra pergunta no item B, né? Ele pergunta o espaço inicial, a velocidade escalar e o sentido do movimento. O sentido do movimento qual é? Como a velocidade é positiva, significa que o movimento ocorre da esquerda para a direita. Da esquerda para a direita, ou seja, para o sentido positivo da trajetória. Então, se a velocidade é positiva, o movimento ocorre no sentido da trajetória. No sentido da trajetória. Se a velocidade fosse negativa, aqui é positiva, né? Se a velocidade fosse negativa, o movimento ocorreria no sentido contrário à trajetória. Mas aqui é no sentido da trajetória. Tá bom? C. O espaço S em t igual a 5 segundos e o instante em que S é 31 metros. O espaço S em t igual a 5 segundos. O que foi que eu falei para vocês? Que essa função, ela me dá o S de acordo com cada t. E eu estou perguntando o S quando t for 5. O que é que eu faço? Substituo esse t por 5. Está escrito aqui, t é igual a 5. Né? Então é fácil perceber que eu tenho que pegar o 3 e substituir por 5. Então a nossa função é S igual a 10 mais 3t. Então é S igual a 10 mais 3 vezes 5. Né? Substituir o t por 5. Ó. Aí fica 3 vezes 5. Quanto é, pessoal? 15, né? Então vai ficar 10 mais 15. Quanto é que é 10 mais 15? 25. Então, nosso espaço é 25, o quê? Metros, né? Pronto, 25 metros. Então, o espaço, quando o tempo é 5, é 25 metros. Isso não quer dizer que o espaço é sempre 25, algo do tipo, não. 25 é só o espaço quando o tempo é 5. Se o tempo for outro, o espaço é outro. Tá bom? E a outra pergunta do item C é: e o instante em que S é 31? Em algum momento, o S vai ser 31. Que instante é esse? O que é que eu faço? Substituo o S aqui, ó, por 31.
Então, no lugar desse S, eu boto 31. Aí fica 31 igual a 10. Deixa eu fazer aqui, tá bom, pessoal? Vou fazer aqui. S é igual a 10 mais 3T. Por quanto eu tenho que substituir o S? Por 31. Então, venho aqui e boto 31. Pronto. S é igual a 31. Então, eu substituo o S por 31. Então, fica 31 igual a 10 mais 3T. Uma equação do primeiro grau. Como é que eu resolvo? Passo 3T para o lado esquerdo. Ele muda de sinal, fica menos 3T. E passo 31 para o lado direito. Fica 10 menos 31 do lado direito. O 10 não mudou de lado, continuou positivo. Mas o 31 mudou de lado, veio para o lado esquerdo. Então, ele muda de sinal. Certo? Então, fica menos 3T igual a... Quanto é que é 10 menos 31? 10 menos 31, menos 21. Certo? Multiplicando por menos 1, todo mundo fica positivo. Fica 3T igual a 21. 3T igual a 21. Quanto é o T, então? 21 dividido por 3. Então, o tempo é 7 segundos. Essa é a nossa resposta.